Eu sou o Sérgio Fernando Domingues, sou engenheiro civil e diretor técnico da Tarjab Incorporadora, responsável, por toda a área técnica, tanto da empresa quanto das obras da Tarjab Incorporadora. A Tarjab é uma empresa que atua no mercado imobiliário, construindo edifícios residenciais, comerciais, hoteleiros, Também já construímos um flat. Temos aproximadamente 1.300.000 metros quadrados de área construída durante esses 38 anos, que nós vamos completar dia 10 de novembro deste ano de 2021. E atuamos hoje, especialmente aqui na região da Zona Sul, é a grande concentração dos nossos empreendimentos, mas também já atuamos em outras regiões geográficas aí do Brasil, que são Curitiba, Campinas, Sumaré e no litoral paulista, em Santos, Guarujá e na Riviera de São Lourenço. Hoje nós estamos aqui na obra deste empreendimento, que é o Edifício Tangram, um empreendimento que nos orgulha muito de a gente estar conseguindo construir nesse momento. É um empreendimento de uso misto, são 2 torres residenciais, com um total de 237 unidades residenciais, de um dormitório, 2 dormitórios e 3 dormitórios, aproximadamente 30, 60 e 85 metros quadrados de área privativa. Nós temos também 3 lajes comerciais de aproximadamente 690 metros quadrados e também tem um pool de lojas, um mall de lojas no pavimento térreo, 5 lojas de aproximadamente 200 metros quadrados que compõem efetivamente um grande diferencial desse empreendimento de uso misto, em que as pessoas podem morar, podem usufruir tanto da área de lazer, que é riquíssima em termos de ambientes, fitness, local para pets, para passear o seu pet, brinquedoteca, salão de festas, sauna e assim por diante. É uma infraestrutura de lazer absolutamente completa e depois, no pavimento térreo, uma área de compartilhamento, de envolvimento, de integração com o ambiente externo, com a sociedade, que é o compartilhamento do mall de lojas, em que as pessoas podem descer, podem utilizar podem se utilizar dos serviços do mall e também tem um empreendimento comercial que também vai dar vida, a vida corporativa desse empreendimento, formando aí um grande grupo de troca entre os moradores do empreendimento. Falando um pouquinho de alguns highlights do empreendimento, acho que tem uma questão fundamental dessa questão da mobilidade urbana, que a gente está inserindo esse empreendimento. Então, a própria infraestrutura que o mall de lojas vai permitir o acesso a serviços como, um café, uma farmácia, um mini mercado e assim por diante, um local para pets, enfim. Isso cria uma questão de logística mais facilitada para os próprios moradores. A acessibilidade do empreendimento para as principais vias, como Bandeirantes, como Imigrantes, como 23 de Maio, Avenida Jabaquara e o metrô, a 300 metros aqui do metrô Conceição, Então, o empreendimento está inserido nessa questão da logística urbana, de facilitação dessa logística urbana. Um outro diferencial, digamos assim, estratégico deste empreendimento é a certificação, a certificação Aqua, que é uma certificação de sustentabilidade, que é um padrão de todos os nossos empreendimentos residenciais da Tarjab e que, além disso, a própria Tarjab, como instituição, ela também é uma empresa empreendedora Aqua
Então isso faz parte do nosso DNA, né? A sustentabilidade está impregnada dentro dos nossos processos construtivos, que a gente vai ter a oportunidade de mostrar um pouquinho hoje para vocês, mas desde a concepção do produto, as questões de sustentabilidade já são inseridas dentro do nosso empreendimento. Então, por exemplo, né, um item que a gente é padrão em todos os nossos empreendimentos, ao aproveitamento de águas pluviais para rega de jardins e para lavagem de pisos, né, de garagem, pavimento térreo, é um padrão que a gente coloca em todos os nossos empreendimentos. Além de questões que conversam, né, com desempenho técnico, do ponto de vista de desempenho lumínico, né, as nossas esquadrias são esquadrias com tamanhos maiores, que privilegiam a utilização de iluminação natural, e aí você tem uma utilização de energia, né, artificial para iluminar o seu ambiente, o que se traduz efetivamente numa questão de sustentabilidade. A questão da utilização racional também de água, né? Nós entregamos empreendimentos com a medição remota individual do consumo de água, né, para todas as unidades que estão aqui dentro do empreendimento. Efetivamente isso tem uma racionalização da utilização. Uma outra questão que eu queria destacar como um highlight do empreendimento que congrega as questões de mobilidade, as questões de sustentabilidade e também de segurança patrimonial, né, do nosso empreendimento. Vou começar primeiro com essa questão da mobilidade. Além dos itens que eu já comentei a respeito da concepção do produto imobiliário de uso misto, né, que a gente tem aqui no edifício Tangram, que são as torres residenciais, né, 2 torres residenciais com 237 unidades, né, habitacionais, mais as 3 lajes corporativas, né, de 690 metros quadrados, e também um mall, né, de lojas. São 5 lojas localizadas na fachada ativa, diretamente com acesso a calçada, né, efetivamente do nosso empreendimento, o que se traduz numa integração entre a sociedade e também os moradores e quem vai ocupar o nosso empreendimento. Nós concebemos, né, uma outra inserção de um projeto que a gente coloca, que dá muito valor, é o projeto de segurança patrimonial. Então, todo o perímetro, né, do empreendimento a gente coloca uma instalação, né, elétrica e uma preparação já para um circuito fechado, né, de TV com câmeras localizadas, né, em vários ambientes, né, de todo o nosso empreendimento, para que justamente a gente possa ter o controle de acesso, tanto de veículos, tanto de pessoas, e o monitoramento, né, de todo o perímetro do nosso empreendimento, além de outras questões tecnológicas, né, de segurança, como a comunicação, né, virtual entre o que está acontecendo no empreendimento com uma empresa de monitoramento, né, tanto de vídeo quanto de alarmes previstos, né, para o nosso empreendimento. E isso a gente já estando previsto, né, dentro da nossa modelagem da informação, faz com que a gente tenha uma questão de sustentabilidade, que eu não preciso ficar construindo, né, uma infraestrutura no pós-obra para inserção da segurança patrimonial do condomínio de uso, porque eu já preparei o empreendimento para isso, né, e já estou construindo isso na hora da execução dos serviços, né. Então, sempre quando a gente pensa, né, de uma forma antecipada e a gente se prepara, né, se planeja, se programa antes, a gente consegue entregar muito mais benefícios para os nossos clientes e para efetivamente a gente que está também construindo. Do ponto de vista de mobilidade, além dessa integração da composição do empreendimento de uso misto, conforme eu falei, aqui também está concebido no empreendimento uma oficina, né, de bicicletas, né, um bicicletário que tem uma oficina para justamente fazer as manutenções das bicicletas, né, dos usuários aqui, além de pontos específicos de energia para as bicicletas elétricas, né? Então, quem tiver uma bicicleta elétrica já pode fazer efetivamente a carga, né, da sua bicicleta ou do seu equipamento, né, de mobilidade aí urbana. Tem patinetes, enfim, tem outros tipos, né,
de equipamentos individuais de transporte, né, de mobilidade aí individual, e que o empreendimento também a gente já pensou efetivamente nessa questão, né, e que também congrega com a questão da sustentabilidade, da mobilidade e também da segurança dos usuários do nosso empreendimento. E também do ponto de vista acústico, né, desempenho, né, acústico e térmico, nós temos um tratamento nas nossas vedações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então eu diria que esses são os principais aí highlights do nosso empreendimento de uma forma mais estratégica. Também uma questão que eu já vou trazer aqui de antemão é que nós fazemos a modelagem da informação, né, que é o BIM. E vamos inserindo as questões, né, dentro da modelagem, né, o nível, né, o LOD, que é o nível de detalhamento do nosso projeto através da modelagem de informação, as questões de sustentabilidade, como eu já falei de forma estratégica, e as questões de desempenho técnico, eles estão inseridos, né, dentro da modelagem da informação, o que nos permite fazer simulações técnicas para que a gente possa atingir realmente o melhor benefício técnico, construtivo e de comportamento em uso e operação, para que a gente possa não somente atingir as questões de desempenho técnico, mas de conforto no uso e operação do condomínio de uso, tanto das unidades quanto das áreas comuns, que hoje, ainda com o advento, né, da questão da pandemia, a gente percebe uma nova dinâmica, né? Uma maior utilização, tanto do ponto de vista social quanto de trabalho, que os empreendimentos têm que despender e dar efetivamente essa oportunidade para os moradores. Com relação ao desempenho lumínico, né, a questão de ter um conceito de iluminação artificial, mas que tem um consumo de energia menor, né, do que o convencional, isso também se traduz a uma questão de sustentabilidade e conforto para o cliente, né? Quando eu tenho esquadrias de alumínio que tem um vão-luz de iluminação natural maior, né, do que seria necessário para um determinado ambiente, eu estou economizando iluminação artificial. Esse conceito, né, de maior utilização, né, das unidades, né, uma nova necessidade de comportamento das nossas casas, né, então que muitas pessoas estão fazendo, né, home office, né, o home office ele veio, né, para ficar. E aí dentro dessa questão que eu já comentei, né, do comportamento, né, tanto em uso e operação, comportamento técnico, de sustentabilidade e desempenho técnico, quando a gente está fazendo, quando eu estou trabalhando, né, em home office, eu preciso ter um desempenho acústico adequado e um desempenho térmico para que eu possa ter um rendimento maior no meu trabalho. Então isso é um diferencial, né, do conceito do nosso empreendimento, que já congrega e que já conversa com uma nova necessidade de utilização tanto das áreas comuns quanto das unidades. A gente já vinha com esse conceito, né, de proporcionar para os nossos clientes uma maior utilização e um maior conforto adequado às necessidades de mobilidade urbana e também de maior convívio dentro do empreendimento e dentro das unidades. Então, por exemplo, do ponto de vista de conforto acústico, né, nós temos dois tipos de ruídos que nós nos empenhamos para poder dar maior conforto e atender às necessidades de uso atuais que se fazem necessárias, que é o ruído de impacto, que é o famoso barulho, né, do toque-toque, né, o famoso barulho do salto alto, em que todo o nosso contrapiso, que é a argamassa de substrato entre a estrutura e o acabamento final, ele é um contrapiso flutuante em que a gente utiliza um material, uma manta, né, de borracha reciclável, e aí eu congrego, né, aquilo que eu estou dizendo do ponto de vista de sustentabilidade, que é um material totalmente reciclado, com uma questão de performance e de desempenho técnico, né?
em que o conceito mais básico, né, para que a gente possa atingir a questão do ruído de impacto, é o quebrar a onda acústica, né? Então, eu não posso ter o contrapiso aderido diretamente na minha estrutura. Então, esse contrapiso flutuante, essa manta, ela faz exatamente essa. Eu vou mostrar com detalhes agora, né, quando a gente for mostrar a execução do serviço, a manta entre a laje e o contrapiso, a argamassa de contrapiso. Para que esse contrapiso faça o papel de quebra da onda acústica e a gente tem uma performance, um desempenho, uma melhoria acústica desse ruído de impacto. E o outro ruído, que é o ruído aéreo, as nossas vedações, né, que a gente tem, as vedações de drywall. Tanto as vedações de drywall. Então, pessoal, aqui evidenciando mais uma técnica construtiva, que são as vedações externas em parede de drywall do tipo steel frame. Como eu estou demonstrando aqui. Agora eu quero evidenciar a construção das vedações internas, né, em parede de drywall, em que aqui a gente tem um cuidado nas paredes de divisa entre unidades e também com a área comum, de fazer a construção de duas paredes de drywall, né? Então eu tenho dois perfis metálicos, eu tenho um perfil metálico para um apartamento, uma unidade, e tenho outra parede com uma outra estrutura metálica para o outro apartamento. Então, essa é uma das partes da construção do drywall que a gente realiza. E depois, entre as duas paredes, aquilo que eu comentei, a lã de rocha que é colocada no meio das duas paredes, para que a gente possa ter o atendimento do desempenho acústico do ruído, para a melhoria, né, do conforto acústico entre as unidades. Pessoal, continuando a evidenciação, né, da técnica construtiva da construção das paredes, né, do tipo drywall internamente. Então aqui a gente vê a execução das instalações hidráulicas e elétricas sendo realizadas de forma simultânea, a subida, né, da execução dos perfis metálicos, e a gente consegue também com isso, durante a construção das instalações hidráulicas e elétricas, fazer os testes das instalações elétricas e hidráulicas concomitantemente à elaboração dessas vedações, o que nos permite uma garantia depois do ponto de vista da performance que as instalações foram concebidas para serem atendidas das unidades. E também aqui evidenciando uma outra tipologia, né, de placa de drywall que tem a funcionalidade de estanqueidade. Então, para cada tipo de ambiente, eu preciso ter um projeto específico de acordo com a minha necessidade. Esse é um ambiente úmido, né, uma área úmida, e para as áreas úmidas a gente tem um tipo, né, de material, de tecnologia de material adequado para esse ambiente, que é a placa verde, além das estruturas metálicas e instalações elétricas e hidráulicas que eu estou demonstrando aqui. Elas recebem um tratamento, né, com manta, né, de lã de rocha dentro, além de uma especificidade, né, um projeto que especifica efetivamente qual é a necessidade que eu tenho em cada parede do meu empreendimento. Então, tem parede que eu preciso ter uma questão de estanqueidade, então ela tem uma especificação específica. Tem uma parede que tem uma questão de conforto acústico maior, então tem um tratamento de manta, e além disso
uma chapa dupla, né, que a gente coloca na frente da estrutura metálica da parede de drywall, respeitando inclusive o espaçamento dos perfis metálicos da estrutura de drywall, para que eu possa ter também uma questão de conforto, de estabilidade efetiva da parede. E além disso, a nossa concepção, né, da nossa estrutura reticulada de concreto armado. Bom, pessoal, aqui demonstrando uma tecnologia de material que é o concreto de alta performance. Aqui é o concreto Spectra, que é um concreto que tem uma alta resistência inicial e que nos permite a retirada de um jogo de escoramento permanente, tanto de lajes, que está aqui, quanto nos fundos de viga. Então esse aqui é um andar que está com escoramento permanente e eu vou mostrar para vocês o andar de baixo, em que a gente não tem mais a necessidade da utilização desse escoramento permanente em lajes e em vigas. Em vez de a gente ter 4 jogos de escoramento permanente de laje e 4 jogos de escoramento permanente em vigas, a gente conseguiu reduzir um pavimento de escoramento permanente de lajes e vigas e antecipar um andar a mais da evolução física da obra, das vedações externas, contrapiso e a sequência toda construtiva nossa. Ela recebe também um tratamento especial, tanto do ponto de vista de tecnologia, né, do concreto. Eu vou falar mais adiante. A gente está utilizando um concreto especial de alta performance aqui no empreendimento, que tem uma outra característica, mas a nossa estrutura reticulada de concreto, ela já está concebida para que possa ter uma integração entre os ambientes do apartamento, para que eu possa ter uma mobilidade, uma utilização flexível, né, desses ambientes. Então, por exemplo, o nível, né, da sala de estar das unidades tem o mesmo nível do terraço social, o que permite uma integração entre os ambientes, uma utilização como home office, como um apoio, né, para uma refeição ou um apoio mesmo para um estar, sem que as pessoas precisam entrar dentro do apartamento e fazer uma reforma, por exemplo, para nivelamento entre o terraço social, né, o nível do terraço social e o ambiente interno, fazendo com que a gente tenha menos desperdício de material no pós-obra para fazer uma reforma, né, e os nossos clientes já possam usufruir diretamente dessa integração e atender às questões de uso e operação que hoje se fazem necessárias diante da pandemia, como, por exemplo, já comentei a questão do home office. Aqui evidenciando a questão da inserção da tecnologia de materiais, que é o concreto Spectra de alta performance, em que a gente tem um ganho, como eu comentei, de uma laje de escoramento permanente, tanto nas vigas quanto nas lajes, e vocês podem perceber a laje totalmente limpa, sem a necessidade da 4ª laje com escoramento permanente nas faixas de laje e também nas vigas. Complementando ainda sobre a questão do desempenho acústico, que é uma questão muito necessária hoje, tanto pela nossa necessidade de utilização, em que as famílias, né, estão em conjunto dentro da unidade. Eu queria complementar também sobre uma questão que nós fazemos um tratamento, né, nas instalações hidráulicas, né, especialmente nas instalações de esgoto, né, que ficam no entreforro entre a laje e o forro de gesso, colocando uma manta, né, de envelopamento nessas tubulações, para que o fluxo de água, né, que passe pelas tubulações, ele não seja percebido pelos usuários do apartamento. Então, isso é um cuidado que a gente tem sentido, que os clientes têm tido um conforto, têm reportado para nós um feedback bastante positivo. Além disso, nas questões ainda que conversam, né, sobre desempenho, né, e quando a gente fala em desempenho, o desempenho ele não é único, né, ele conversa
muito entre 3 tipos de desempenho, que é o desempenho térmico, lumínico e acústico. Como eu falei a respeito da questão do ruído aéreo, as vedações externas, né, nossas, tanto da parte de dentro da unidade quanto de fora na fachada, a argamassa cimentícia que nós aplicamos é uma argamassa projetada. Pessoal, então agora demonstrando mais uma técnica construtiva, que é a técnica da projeção de argamassa industrializada na fachada, né? E também nas vedações internas. Então esse daqui é o projetor que eu comentei, que garante para nós a questão da uniformidade da aplicação da argamassa no substrato, né, das vedações, em que a gente tem a garantia do impacto, né, da argamassa no substrato de alvenaria de forma uniforme, e aí a gente ganha as questões do desempenho, tanto de estanqueidade, quanto do ponto de vista de desempenho térmico e acústico, garantidos, porque eu tenho uma concentração, um aumento da minha massa, né, que é a argamassa, a vedação, que é a alvenaria de bloco de concreto, garantida para que eu possa ter um desempenho do ponto de vista acústico do ruído aéreo atendido. Qual que é a finalidade da utilização desse processo construtivo mecanizado? Primeira questão, acho que tem algo que conversa com uma inserção de uma tecnologia construtiva no ambiente de trabalho, em que eu tenho menos equipes para poder realizar o serviço e eu tenho uma garantia, digamos, da aplicabilidade da argamassa nessa vedação. Então, de uma forma figurada aqui, eu vou tentar representar uma argamassa que a gente, no termo, né, aqui de obra, né, que a gente chapava efetivamente na parede. Então, a argamassa projetada na parede manualmente, né, com a famosa colher de pedreiro, né, exige que a força, né, de trabalho da equipe que está realizando essa argamassa, às 7 horas da manhã, né, a nossa equipe está mais disposta e a força de impacto dessa argamassa na parede, no substrato, né, de alvenaria, é né, às 7 horas da manhã. Às 4 horas da tarde, essa aplicação da argamassa manual na parede é outra. Ou seja, eu faço uma analogia com aquele chocolate, o soufflé, né? Quando a gente abre o soufflé, né, você vê alguns buraquinhos, né, cheios de vazios dentro, né? Então essa é a argamassa projetada manualmente, né, em que o impacto dessa argamassa é menor que o impacto mecanizado, ou seja, eu tenho alguns vazios dentro dessa argamassa, e esses vazios dentro da argamassa projetada manualmente se traduzem em um menor desempenho técnico, tanto do ponto de vista de estanqueidade, né, umidade, etc., quanto desempenho térmico também, porque calor também passa efetivamente, e o frio, né, pelas paredes, pelas vedações, e mais um outro, né, desempenho, que é o desempenho acústico. Por quê? Porque quanto mais massa, né, maciça eu tiver, mais probabilidade de eu ter um desempenho acústico maior, né? Então a gente congrega também a técnica construtiva com o desempenho em uso e operação. Então isso que eu queria também comentar a respeito de uma nova tecnologia, de um processo construtivo, que é a projeção de argamassa mecanizada, tanto nas paredes internas quanto na fachada dos nossos empreendimentos. Também com relação à questão dessa nova tecnologia construtiva que a gente está inserindo, né, da projeção de argamassa, as questões de segurança do trabalho, né, tem que estar conversando com a inserção da tecnologia construtiva, para que a gente possa ter também um conforto, né, da nossa equipe na execução dos serviços. Então, uma outra frente de tecnologia que a gente está colocando, e aí é uma tecnologia no sentido da gente conseguir ter
dar condições para que efetivamente o serviço seja realizado tal como aquela tecnologia construtiva prescreve. Eu preciso dar uma condição de trabalho melhor para a nossa equipe. Então, a gente está utilizando andames fachadeiros, né, nos nossos empreendimentos. Que esses andames fachadeiros, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eles vão subindo com a execução da estrutura, né, reticulada de concreto armado, dando suporte para a nossa equipe, né, própria que nós temos. Isso é um outro diferencial para a execução, né, das formas, da armação e efetivamente da concretagem, além de dar um conforto do ponto de vista de trabalho para a nossa equipe, para um ambiente muito mais seguro. Bom, pessoal, aqui então demonstrando a questão do andame fachadeiro, que congrega, que vai subindo com a execução da estrutura reticulada de concreto armado, dando condições de segurança do trabalho, de condições de uso, né, da nossa equipe para a inserção das novas tecnologias, como a argamassa projetada na fachada, e também um ambiente de segurança do trabalho para os funcionários que estão fazendo o serviço externo, tanto na estrutura de reticulada de concreto armado, quanto na projeção de argamassa nas vedações externas. Uma outra questão que conversa com isso é que a gente está com um ambiente, né, de trabalho, uma estratégia do ponto de vista técnico de utilização da modelagem da informação, né, também inserindo as questões de segurança do trabalho na concepção do projeto, na modelagem da informação. A gente insere as questões de segurança do trabalho, não só naquilo que a gente vai entregar para o cliente final, mas também durante a execução da obra, que é o andame fachadeiro, e também com a filosofia Lean, né, do Lean Construction, né, que é a questão da construção enxuta. Eu tentando enxergar dentro do meu fluxo de trabalho, de execução, aquelas atividades que não agregam valor para o produto final, né, e eliminando alguns desperdícios. Então, antigamente eu tinha que realizar algumas proteções, né, de periferia, né, num pavimento tipo, a tela fachadeira, a linha de vida, que a gente também realiza agora com o andame fachadeiro, mas que agora tudo está integrado, né, dentro dessa tecnologia do andame fachadeiro. Então eu tenho a proteção de periferia, eu tenho um telamento, né, externo, eu tenho a bandeja de proteção que são dadas, né, através da utilização do andame fachadeiro por si só, além de eu utilizar ele como um conforto para a execução dos serviços externos e uma garantia da aplicabilidade dessa técnica construtiva que é a projeção de argamassa, tanto interna quanto externa. Era isso que eu queria também colocar para vocês com relação à utilização da segurança do trabalho. Importante a gente pensar sempre que a inserção de uma tecnologia construtiva ela tem que estar aliada às questões do desempenho técnico e na aplicabilidade, né? Eu tenho que dar condições de trabalho para que aquela tecnologia construtiva seja realizada de forma correta e com conforto para a sua aplicação. Então, complementando as questões do nosso projeto de canteiro de obra, né, que isso também é um diferencial, né, todos os nossos empreendimentos, a gente também insere não só as disciplinas, né, dos projetos executivos tradicionais, né, hoje a gente tem mais de 23 disciplinas de projetos que estão inseridas dentro da modelagem da informação, mas também, né, a disciplina do projeto de canteiro de obras, né? Em que todas essas questões de logística e de segurança do trabalho durante a execução dos serviços estão concebidas dentro da modelagem da informação. Porque senão não seria possível a gente conseguir inserir. Uma das questões que eu queria também deixar bem claro é que a modelagem da informação, na hora da concepção, né, do produto imobiliário,
é algo fundamental para que a gente possa realizar a inserção de técnicas construtivas no canteiro de obras. Depois que o projeto está pronto e eu quiser inserir uma técnica construtiva mecanizada ou industrializada dentro do meu canteiro de obras, é algo que a gente precisa, é algo muito temerário e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque você precisa detectar as interferências, né, das técnicas construtivas e também da industrialização, da pré-montagem que é realizada fora do canteiro de obras, na fase de concepção do projeto, né? É ali que a gente tem que pensar como um todo no empreendimento e não tomar decisão na hora do canteiro, na hora da execução dos serviços na própria obra. Existe até um autor, que se eu não me engano é o Slag, ele diz que 95% das oportunidades de redução de custo estão na hora da concepção do projeto, do produto imobiliário, e 5% ficam exclusivamente para você fazer uma racionalização, né, no canteiro de obras. Então está provado que a gente precisa investir muito mais tempo, né, na modelagem da informação que veio para ficar, inserindo as técnicas construtivas, desempenhos técnicos, questões de sustentabilidade e as questões de logística e canteiro de obras. Então tudo isso precisa conversar com a modelagem da informação. Eu queria colocar mais dois temas aqui, do ponto de vista do projeto de canteiro e que a gente também evoluiu, que é a questão da utilização de da escada de saída de emergência, né? Que a gente fazia essa escada juntamente com a estrutura de concreto, né? A estrutura reticulada de concreto armado, e hoje a gente pré-fabrica ela fora do canteiro de obras, ela vem montada como uma estrutura metálica. Então eu dou mais velocidade, eu dou mais garantia do ponto de vista da geometria, né, dessa escada, e que isso proporciona também uma agilidade maior e menos execução in loco, né, moldado in loco, aliás, no canteiro de obras. Bom, pessoal, então aqui demonstrando, né, um dos itens da construção off-site, né, uma pré-montagem fora do canteiro de obras, que são as escadas metálicas. Em que a gente já recebe os degraus, espelhos, o guarda-corpo e também os corrimãos das escadarias já montadas fora do canteiro de obras, e aqui simplesmente elas são aparafusadas na nossa estrutura reticulada de concreto armado, e a gente não tem a moldagem in loco do core, né, da escada central dos nossos empreendimentos. A ideia é que a gente faça cada vez mais uma pré-montagem da execução da obra fora, né? É a construção off-site, né? Eu preciso construir fora do canteiro de obras, e o canteiro de obras ele precisa virar uma montagem, né? Assim como a indústria automobilística, né, que é também conhecidas como as grandes montadoras, né? O nosso canteiro de obras, né, ele precisa virar uma montadora de sistemas construtivos integrados que são concebidos desde a época da concepção do produto imobiliário, e depois a gente só vai montando o nosso Lego, né? Estou fazendo aqui uma analogia, vai montando o nosso Lego dentro do canteiro de obras, tá bom? Mas aí a gente já pensou antes em toda a parte de incompatibilidade técnica e construtiva durante a execução. Ainda explorando um pouquinho mais com relação ao projeto do canteiro de obras, nesse empreendimento também a gente está com uma outra implementação do transporte vertical, que é a utilização dos elevadores cremalheiras dentro do posto do elevador. Então, os postos dos elevadores definitivos vão servir não só para a utilização, para a aplicação do elevador definitivo, mas durante a execução a gente já está utilizando eles para o transporte vertical do nosso empreendimento. Então isso se traduz também em uma questão de menos risco com relação a intempéries, né? Quando eu coloco o elevador cremalheira na fachada do empreendimento, eu estou sujeito, né, aos intempéries
que acontecem durante a execução da obra, né? Então, se está chovendo, se está frio, se está calor, etc., o nosso ambiente de trabalho está mais protegido e a gente dá mais conforto para a nossa equipe que está transportando, né, todos os materiais e pessoas dentro do nosso canteiro de obras. Então isso conversa com uma questão, né, de uma condição de trabalho melhor e também proporciona menor interferência, por exemplo, dos intempéries na execução do dia a dia, né, da nossa obra. Então isso também é um diferencial que a gente está colocando aqui na hora, né, no projeto do canteiro de obras. Então, pessoal, aqui mostrando o projeto de canteiro que foi concebido contemplando os elevadores cremalheiras dentro do posto do elevador definitivo, dos elevadores definitivos aqui do empreendimento, né, Tangram, que visa a questão da gente ter menos interferência dos intempéries com relação à subida vertical de materiais e das nossas equipes, né, que trabalham aqui no nosso empreendimento, dando também um conforto para os nossos usuários da construção. Tem algumas questões que precisam ser estudadas efetivamente, porque o elevador cremalheira dentro do posto de elevador, a não ser que seja um posto de elevador muito grande, ele reduz o tamanho da cabine, né? Então eu tenho que fazer mais viagens, mas isso, se você contemplar na hora correta, que é na hora da concepção, né, do projeto, você consegue fazer efetivamente uma programação, né, de subida de todos os materiais e sistemas construtivos, né? Mas isso também, como eu disse, tem que conversar com a questão da construção off-site, né? Porque eu fazer uma obra 100%, né, moldada em loco, e colocar o elevador cremalheira dentro do posto de elevador, eu vou ter muita dificuldade, porque eu tenho que transportar muitos materiais para execução de serviços, né? E quando eu pré-fabrico, quando eu pré-monto, né, a minha obra fora do canteiro de obra e já venho com alguns sistemas construtivos já montados, eu consigo ter um transporte vertical muito menos acionado do que se eu for fazer uma construção muito mais manufaturada, tá bom? Então é isso que eu queria também deixar como dica para vocês, pessoal. Complementando as questões da utilização, né, do condomínio de uso e toda a infraestrutura de lazer que foram concebidos também por esse empreendimento, que hoje estão muito atreladas, né, à nossa percepção do comportamento em uso e operação do condomínio de uso, dado as questões inclusive tanto de mobilidade quanto de sustentabilidade e segurança. As áreas de lazer, elas são completas, então a gente tem uma grande área de solário e de piscina, né, externa. Nós também temos um espaço, né, que hoje está muito concorrido, que é um espaço pet place, bastante confortável para os cuidados, né, de cada pet, que hoje é uma demanda, né, que existe cada vez maior. Também brinquedoteca, né, para as crianças, né, menores, um espaço, né, de playground, né, também externo para algumas crianças maiores, para utilização quando a gente tiver um ambiente, né, de sol, enfim, né, um ambiente mais externo, mas também salão de festas, um espaço gourmet, tem sala de ginástica, né, o fitness totalmente completo e equipado, que também é uma grande demanda hoje. Ou seja, o que a gente quer traduzir é que efetivamente o empreendimento está preparado para que as pessoas possam utilizá-lo, inclusive nessa época em que a gente está sendo invocado a ficar mais dentro de casa, né, por conta da pandemia. Então é um empreendimento que conversa, né, com esse momento, né, que a gente está vivendo, de ficar mais dentro de casa e poder utilizar desses benefícios do empreendimento, dessa área externa, né, que o empreendimento contempla e que também está integrado
com essas questões aí que eu comentei de sustentabilidade, de segurança e também de bem-estar e saúde, né, dos seus usuários. Queria comentar também a respeito de uma questão que é muito importante, que é a localização do empreendimento. Esse empreendimento, ele está muito feliz do ponto de vista de implantação da localização dele com relação ao entorno, a 300 metros, né, do metrô Conceição, muito próximo, né, ao aeroporto de Congonhas, né, que está aqui, linhas de ônibus também que passam perto do empreendimento e toda uma infraestrutura de serviços, né, como supermercados, farmácias, né, lojas de cosméticos, restaurantes, né, lanchonetes e assim por diante, né, lojas de automóveis, oficinas, enfim, todo um comércio, né, que existe também no entorno, o que faz com que a gente tenha uma questão de mobilidade urbana que fique dentro, né, do entorno do empreendimento. Isso faz com que a gente tenha menos utilização de transporte particular, né, e menos gases, né, expelidos para a atmosfera. Então, essa percepção, né, também da localização do empreendimento com o que o entorno oferece é uma questão que a gente precisa pensar efetivamente na hora da aquisição, né, da área, né? Claro, né, que as regiões elas são transformadas, né, entra serviços, né, saem serviços, etc. Mas existe, né, regiões que já têm efetivamente algo muito mais preparado com relação a propiciar essa questão da mobilidade urbana que converse com o empreendimento, né? E esse empreendimento ele está inserido dentro desse contexto também. Como eu já comentei, com relação à concepção do empreendimento que integra, né, a parte residencial com o comercial e com o mall, né, de lojas, o nosso entendimento é que essa integração, né, entre sustentabilidade, o desempenho técnico, né, e a segurança agregam valor para o produto final. E isso se traduz efetivamente também numa questão de valorização do patrimônio, né? O que faz com que as pessoas que façam, né, o investimento consigam efetivamente ter uma valorização, né, do seu imóvel diante de tudo que a gente já comentou aqui com relação à concepção, né, desse produto imobiliário que a gente entende que é um modelo de negócio em que a gente quer perpetuar e repetir cada vez mais, porque acho que está aderente a uma questão de saúde, de bem-estar do usuário e que a gente consegue atender e simular o comportamento e uso operação e as necessidades humanas atuais que estão presentes nesse momento. E diante disso eu queria fazer aqui um convite, né, a todos que quiserem, né, visitar o nosso empreendimento. A gente vai estar aqui de braços abertos, com o maior prazer a gente fazer uma visita guiada aqui no nosso empreendimento. Então, desde já eu desejo aí que seja bastante produtivo, né, essas questões que a gente colocou, e estamos à disposição aqui para conversar um pouco mais, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.